frágil, você se sente como se você não pudesse fazer nada, e essa é uma sensação horrível. Você começa a pensar como você deveria ter aproveitado mais os momentos com a sua família. Começa então a te bater uma nostalgia de quando vocês eram mais jovens, quando você era criança, quando você tinha uma vida mais fácil, até porque à medida que você vai crescendo, você vai virando adulto, não em questão de maturidade, mas em questão de idade. Eu estou agachado aqui para pegar um pouco de sombra, não em questão de maturidade, mas em questão de idade. Começa a perceber que esse processo de crescimento, ou até mesmo envelhecimento, é um processo em que a sua vida fica menos divertida, a sua vida parece ter menos graça, a sua vida parece ter menos emoção. Não importa as coisas que você fazia antes. Por exemplo, se você praticava um esporte radical, esse esporte começa a ter menos emoção para você, não importa qual seja. Você começa a perceber, começa a vir à tona os problemas do corpo, os problemas da mente, mas principalmente os problemas da alma começam a vir à tona com a idade, a maturidade de um ser humano, seja qual for, não importa de onde ele é, como ele é. À medida que você vai crescendo, envelhecendo, começa a perceber fragilidade nas pessoas mais velhas que você e começa a perceber então que a sua vida perde a graça. Isso é o desenvolvimento da maturidade. Só que isso é algo natural, isso é algo que acontece naturalmente. A vida sempre dá conta de ensinar. E aí talvez tu te pergunta assim, tá, mas se a vida vai sempre ensinar, por que existe um vídeo sobre maturidade? Existe um vídeo sobre maturidade para dizer que as pessoas evitam sofrer, as pessoas criam, talvez não por culpa delas, mas talvez porque o mundo aparenta-se mais ameaçador, mais confuso, mais caótico, e as pessoas então elas começam a criar úteros intelectuais. Isso significa um sistema de crenças, um sistema de coisas que ela acredita para se proteger das ameaças do mundo, ameaças de ideias, né? O mundo está muito confuso, então as pessoas criam úteros intelectuais, quase como uma espécie de covardia. De certa forma, as pessoas estão sempre buscando evitar sofrer, estão sempre buscando evitar o sofrimento, bater de frente, evitando bater de frente com o conflito, qualquer tipo de conflito, né? E evitando se sentirem vulneráveis com os seus sentimentos para com o outro. Ninguém vive isolado, a gente vive com outras pessoas ao nosso redor. Então, aprender a viver de maneira mais tranquila é uma questão de você aprender a viver com o outro. E viver com o outro envolve muitas coisas, envolve respeito, envolve sentimentos, consideração, emoções e até mesmo desejo sexual, atração sexual. Esse é um dos maiores conflitos do ser humano, né? A sua sexualidade. Então, é preciso aprender a lidar com isso. Só que as pessoas estão, de certa forma, se acovardando para isso. Se acovardando para o sentido natural do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser pai, do que é ser filho, do que é ser irmão, do que é ser amigo. Então, todos os sentidos estão sendo desconstruídos. Alguns de maneira proposital, política, outros de maneira não intencional. Então, maturidade, e um vídeo sobre maturidade, e te relembrar apenas de que maturidade existe, não te dá um passo a passo para ser maduro, te dizer que não tente evitar os sofrimentos da vida, não tente se proteger o tempo todo, não fique na defensiva, não viva uma vida inteira na defensiva. As pessoas, essas que a gente sempre cita, seja na playlist aqui, Gadologia, playlist debochada, falando sobre os acontecimentos das pessoas famosas, da mídia, né? Seja nós mesmos, tão frágil, você se sente como se você não pudesse fazer nada, e essa é uma sensação horrível. Você começa a pensar como você deveria ter aproveitado mais os momentos com a sua família. Começa então a te bater uma nostalgia de quando vocês eram mais jovens, quando você era criança, quando você tinha uma vida mais fácil, até porque à medida que você vai crescendo, você vai virando adulto, não em questão de maturidade, mas em questão de idade. Eu estou agachado aqui para pegar um pouco de sombra, não em questão de maturidade, mas em questão de idade. Começa a perceber que esse processo de crescimento, ou até mesmo
envelhecimento é um processo em que a sua vida fica menos divertida, a sua vida parece ter menos graça, a sua vida parece ter menos emoção. Não importa as coisas que você fazia antes. Por exemplo, se você praticava um esporte radical, esse esporte começa a ter menos emoção para você. Não importa qual seja. Você começa a perceber, começa a vir à tona os problemas do corpo, os problemas da mente, mas principalmente os problemas da alma começam a vir à tona com a idade, a maturidade de um ser humano, seja ele qual for, não importa de onde ele é, como ele é. À medida que você vai crescendo, envelhecendo, tu começa a perceber fragilidade nas pessoas mais velhas que você e começa a perceber então que a sua vida perde a graça. Isso é o desenvolvimento da maturidade. Só que isso é algo natural, isso é algo que acontece naturalmente. A vida sempre dá conta de ensinar. E aí talvez tu te pergunta assim, tá, mas se a vida vai sempre ensinar, por que existe um vídeo sobre maturidade? Existe um vídeo sobre maturidade para dizer que as pessoas evitam sofrer, as pessoas criam, talvez não por culpa delas, mas talvez porque o mundo aparenta-se mais ameaçador, mais confuso, mais caótico, e as pessoas, então elas começam a criar úteros intelectuais. Isso significa um sistema de crenças, um sistema de coisas que ela acredita para se proteger das ameaças do mundo, ameaças de ideias, né? Montando confuso, as pessoas criam úteros intelectuais, quase como uma espécie de covardia. De certa forma, as pessoas estão sempre buscando evitar sofrer, estão sempre buscando evitar o sofrimento, bater de frente, evitando bater de frente com o conflito, qualquer tipo de conflito, né? E evitando se sentirem vulneráveis com os seus sentimentos para com o outro. Ninguém vive isolado, a gente vive com outras pessoas ao nosso redor. Então, aprender a viver de maneira mais tranquila é uma questão de você aprender a viver com o outro. E viver com o outro envolve muitas coisas, envolve respeito, envolve sentimentos, consideração, emoções e até mesmo desejo sexual, atração sexual. Esse é um dos maiores conflitos do ser humano, né? A sua sexualidade. Então, é preciso aprender a lidar com isso. Só que as pessoas estão, de certa forma, se acovardando para isso. Se acovardando para o sentido natural do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser pai, do que é ser filho, do que é ser irmão, do que é ser amigo. Então, todos os sentidos estão sendo desconstruídos. Alguns de maneira proposital, política, outros de maneira não intencional. Então, maturidade, e um vídeo sobre maturidade, e te relembrar apenas de que maturidade existe, um passo a passo para ser maduro, é te dizer que não tente evitar os sofrimentos da vida, não tente se proteger o tempo todo, não fique na defensiva, não vive uma vida inteira na defensiva. As pessoas, essas que a gente sempre cita, seja na